Mas se você fosse de fato um iniciado, uma pessoa de dentro, ele de fato não tinha essa agenda. Isso era apenas uma questão de aparências, como Hegel também diria. Então não é surpreendente que aqui nós tenhamos um outro aperto de mão com outro secretário-geral cujo nome era Kurt Waldheim. Agora, qual que era a agenda ou qual que era a visão política de Waldheim? Alguém sabe? Alguém quer dar um chute? Quando a sua visão política se tornou pública, houve muitas manifestações como resultado disso, pois ele era nazista. Sim, vocês conseguem perceber a filosofia hegeliana aparecendo aqui? Aí você tem o marxismo, a antítese, ali você tem o nazismo, a tese, e no meio, a síntese. Então não importa de fato que filosofias eles escolhiam, porque no final das contas dava tudo na mesma coisa. O Papa Paulo VI foi o primeiro a introduzir esta cruz torta, ou cruz quebrada. Vamos ler o que isso significa. O Papa Paulo VI escreveu uma encíclica papal que convocou as nações a que abandonassem sua soberania para formar um governo mundial. O Papa estava por trás disso. Este era um pedido do próprio Papa. E essa cruz torta? Aqui temos uma citação para vocês. Papa Paulo VI. O Papa Paulo VI usou um símbolo sinistro usado pelos satanistas do século VI, que foi revivido na época do Segundo Vaticano. Trata-se de uma cruz torta ou quebrada, na qual se apresenta a figura repulsiva ou distorcida de Cristo, que os magos e feiticeiros da Idade Média tinham usado para representar o termo bíblico da marca da besta. Esta é uma citação interessante. E não apenas o Papa Paulo VI, mas também os seus sucessores, os dois João Paulos, carregaram esse objeto e o apresentaram às multidões para que fosse reverenciado. E eles não tinham a menor ideia que o símbolo representava o anticristo. Bem, esta é uma citação muito interessante sobre a cruz torta e o que ela representa. Bem, estas são as pessoas que estão por trás das Nações Unidas. Assim, o Papa, solicitando essa ordem, os secretários gerais aceitando o seu pedido, repetindo esse pedido nos dois lados da divisão política, para que parecesse uma filosofia atrativa para os dois lados. Agora, e o aspecto espiritual? Há uma organização interfé que é chamada de Templo da Compreensão. E eles publicam este boletim que é chamado de Boletim da Boa Vontade Mundial. Agora, nós temos que ver de onde vem a autoridade de uma organização assim. Porque há muitas pequenas organizações, e talvez esta aqui fosse apenas mais uma pequena organização. Então, quem são essas pessoas que formaram o Templo da Compreensão com este Boletim da Boa Vontade Mundial? Uma organização afiliada às Nações Unidas. É sempre bom a gente dar uma olhada nos fundadores. Bem, fundado por Juliet Hollister em 1960, o Templo da Compreensão tem como um de seus objetivos a criação de uma Nações Unidas espiritual. Nesta obra, para promover a compreensão entre as religiões, na base da unidade da família humana, o templo tem contado entre os seus membros e apoiadores com pessoas de influência mundial, como U Thant. Bem, aí está o próprio secretário-geral. Você não pode subir além disso. Eleanor Roosevelt, isso é interessante, Thomas Merton, Jawaharlal Nehru, Anwar el-Sadat, S. Radhakrishnan, além do centro principal em Nova York, porque há outras pessoas influentes que apoiam. Esta não é apenas uma organizaçãozinha que opera em uma das alas. Esta é uma organização importante. E onde é que ela funciona? Ela tem uma sede na Catedral de São João o Divino. Isso já está ficando até tedioso, não é verdade? Sempre a mesma coisa. Ela tem sucursais na Índia e no Reino Unido, representantes na África, América Latina, Ásia, no Oriente Médio. Trata-se de um movimento universal para unificar as religiões. Bem, vamos dar uma olhada nesta catedral interessante. Aí está ela, a Catedral de São João o Divino.
A catedral está localizada no número 112 da Avenida Amsterdã, um quarteirão a leste da Broadway. A maior catedral do mundo. Isso é muito interessante. A Catedral de São João o Divino, em Nova York, é a igreja-mãe da Diocese Episcopal de Nova York e a sede de seu bispado. Lembrem-se que é aí que eles tinham um Cristo fêmea, e foi aí que aconteceu aquela discussão sobre a ordenação de bispos homossexuais. Um monte de coisa estranha de fato acontece nesta catedral. Um pouco mais de história. Jim Garrison, presidente da Fundação Gorbachev para a Nova Era, que foi uma fundação fundada por Gorbachev em Nova York, disse: nós vamos acabar tendo um governo mundial. Isso é inevitável. Vai haver conflito, coerção, mas depois consenso. Isso tudo vai fazer parte do que vai ser necessário para dar origem à primeira civilização global. Então vejam que aí está a agenda deles.